Oi, gente, tudo bem? Sou Cleiton, professor de Química da Secretaria de Educação. Essa é a nossa primeira aula de Química Orgânica, né? A aula número 1 vai ser Introdução à Química Orgânica. Essa aula tem como objetivo principal mostrar os principais conceitos e o histórico da química orgânica. Então, vamos iniciar com a história da química orgânica. Então, a química orgânica surgiu mediante proposta didática de divisão dessa ciência, né? Essa divisão foi feita por Bergman, aproximadamente ali em 1777. Ele é um químico sueco. Para Bergman, a química se dividia em duas, né? A química orgânica e a química inorgânica. A química orgânica, aquela que estuda os compostos dos seres vivos, e a inorgânica, que estuda os minerais. A, a mudança na definição da química orgânica veio apenas com Lavoisier, né? Lavoisier verificou a presença do elemento químico carbono em todos os compostos, até então ditos orgânicos. A primeira das teorias para entendimento dessa classe de compostos foi proposta pelo químico sueco Berzelius, né, ali aproximadamente em 1808, que foi chamada de teoria da força vital. Essa teoria diz que os compostos orgânicos só podem ser formados no interior dos corpos dos seres vivos, pois estes possuem uma força vital, única possível para fabricar tal classe de composto. Então, os compostos só podem ser fabricados através dos seres vivos. Essa teoria durou até mais ou menos 1828, né? A partir de 1928, Waller produziu ureia, que é um composto orgânico, a partir do cianato de amônio. Então, essa reação aqui do cianato de amônio, que é essa substância representada aqui, através do aquecimento, né, esse triângulo significa aquecimento, produz ureia. Então, nós estamos produzindo um composto orgânico em laboratório. E que a força vital dizia que os compostos orgânicos só poderiam ser produzidos através de seres vivos. Então, com base nessa reação química produzida em laboratório, caiu por terra a teoria da força vital. Esse experimento, aliado com outros semelhantes, derrubou a teoria da força vital e modificou a forma de ver e agir da química orgânica. O caminho ficou livre para outro alemão, né, o Kekulé, lançar as bases da moderna química orgânica, baseado na tetravalência e na capacidade de formar ligações do átomo de carbono. Então, essa teoria de Kekulé, né, que nós utilizamos até hoje, diz que o carbono faz 4 ligações, por isso que é chamado de tetravalência. Por apresentar uma diversidade enorme de compostos, com diferenças de propriedades enormes, devido às conexões entre os átomos, criando diversos grupos funcionais, tais como carbonila, carboxila, nitrila, álcoois e etc., o estudo da química orgânica exige muita abstração e raciocínio espacial. Agora vamos lá para o conceito de química orgânica. Então, química orgânica é a parte da química que estuda todos os compostos que possuem o elemento carbono. Então, para ser um composto orgânico, tem que ter o elemento carbono. Quais são os principais elementos que formam os compostos orgânicos, né? Os elementos organógenos, né? São carbono, que é o elemento que está presente em todos os compostos orgânicos, hidrogênio, que tem uma presença assim muito superior a 90%, oxigênio e nitrogênio. Então, são os principais elementos encontrados nos compostos orgânicos.
Valência. Valência nada mais é que o número de ligações que um elemento pode realizar, né? Então, para quem não está lembrando o conceito de valência, eu sugiro fazer uma revisão do conteúdo ligação covalente, tá? É um conteúdo lá do 2º ano, que fala sobre o compartilhamento de par de elétrons entre os átomos. Tipo de ligação, né? Nos compostos covalentes, que são os compostos que formam os compostos orgânicos, quais são os tipos de ligação? Então, existem 3 tipos de ligação. Pode ser ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla. Na ligação simples, a ligação entre os 2 átomos vão compartilhar um par de elétrons e vai ser representado por um traço. Já na ligação dupla, vai ser o compartilhamento de 2 pares de elétrons, que vai ser representado por 2 traços. A ligação tripla é a ligação em que há o compartilhamento de 3 pares de elétrons, que vai ser representado por 3 traços. Então, entre 2 átomos, na ligação covalente aqui, nós vamos ter ligação simples, dupla ou tripla, tá? Como nós estamos falando dos compostos orgânicos, né, nós vamos aqui verificar a valência dos principais elementos que formam os compostos orgânicos. Então, o principal deles, o carbono, que o símbolo é C, ele realiza 4 ligações, por isso ele é chamado de tetravalente, né? E de que forma que esse carbono forma essas 4 ligações? Essas 4 ligações, elas podem ser 4 ligações simples, uma ligação dupla e 2 simples, 2 ligações duplas e uma ligação tripla e uma ligação simples. Então, o carbono possui 4 formas diferentes de formar suas 4 ligações. Isso justifica a variedade de compostos orgânicos, né? Além de poder fazer 4 formas de ligações diferentes para completar essas 4 ligações, o carbono tem uma outra propriedade de ligar átomos de carbono com outros átomos de carbono, formando uma cadeia carbônica, aumentando e muito a possibilidade de formação de substâncias diferentes de compostos orgânicos. Nitrogênio, né? O nitrogênio já é um elemento que faz 3 ligações, por isso que ele é chamado de trivalente. Ele pode formar 3 ligações simples, ou uma ligação dupla e uma simples, e uma ligação tripla. Oxigênio. Oxigênio, ele faz 2 ligações, por isso ele é chamado de bivalente, né? Ele pode fazer 2 ligações simples e uma ligação dupla. Já o hidrogênio, ele é monovalente, faz uma ligação simples. E com relação aos halogênios, né? Halogênio não é um elemento químico, é uma família de elementos lá da tabela periódica, família 17, que tem como principais elementos que formam os compostos orgânicos flúor, cloro, bromo e iodo. E eles são todos monovalentes, eles fazem uma ligação. Então, o flúor faz uma ligação, o cloro, o bromo e o iodo, né? Retornando aqui no carbono, como ele tem uma possibilidade de fazer 4 formas diferentes de ligações e a capacidade de um carbono se ligar a outros, formando uma variedade enorme de compostos orgânicos, isso justifica nós termos uma parte da química para estudar só os compostos orgânicos. Agora vamos resolver alguns exercícios. Número 1. Quais as ligações simples, duplas ou triplas entre átomos de carbono que completam de maneira adequada as estruturas nas posições indicadas por 1, 2, 3 e 4?
Então, na letra A, nós temos aqui essa estrutura, né? Esse primeiro carbono aqui tem 3 ligações, né? O hidrogênio, ele fica estável com ligação. Esse outro hidrogênio também já tem uma ligação. Esse aqui também tem uma ligação, porque o hidrogênio ele é monovalente, ele faz uma ligação. Então, o carbono aqui está com 3 ligações, ele é tetravalente. Para completar a sua quarta ligação, ele vai ter que fazer uma ligação simples. Esse carbono aqui, ele está com 2 ligações, então está faltando 2, ligação dupla. Esse carbono tem uma dupla e uma simples, 3, está faltando uma ligação simples. Esse carbono tem uma ligação simples, para completar 4, está faltando 3, então tem que ser uma ligação tripla. E o último carbono já está completo. Uma ligação tripla e uma ligação simples, 4 ligações. Exercício B. Então, aqui nós temos o primeiro carbono com 3 ligações. Aí ele fez mais uma, completou 4. O segundo carbono tem uma ligação, para completar 4, está faltando 3. Esse terceiro carbono aqui tem uma ligação tripla, então ele vai ter que fazer uma ligação com esse outro carbono, que nós chamamos aqui de ligação 3, vai ser uma ligação simples, agora completou sua tetravalência. Esse carbono tem uma ligação, está faltando 3, aí completou suas 4 ligações. E o último carbono já está completo, uma ligação tripla, mais uma ligação simples. Agora, na letra C, nós podemos observar que nós temos uma sequência de carbono, e essa sequência forma uma cadeia carbônica fechada. Na letra A e na letra B, né, se vocês podem observar, que as cadeias são cadeias carbônicas abertas. Aqui uma cadeia carbônica fechada, que nós vamos completar a valência dos carbonos também. Esse carbono aqui tem 2 ligações, está faltando 2, completou 4. Esse carbono já tem 4 ligações. Esse carbono aqui tem 2 ligações, está faltando 2, então completaram suas 4 ligações. Esse carbono tem 3, está faltando uma ligação. Esse carbono aqui tem 2 ligações, está faltando 2 ligações. Né? Ligação dupla, completou as 4. E o último já tem 4 ligações, uma dupla, simples e simples. Esse composto é muito famoso, é o famoso benzeno. Exercício número 3. O eritreno é um monômero que pode ser utilizado para a produção de borracha sintética. Sua forma estrutural pode ser representada por: após 1, 2 e 3, corresponde à ligação que existe entre carbono. Então, as posições 1, 2 e 3, né, corresponde à ligação que existe entre carbonos. Indique quais são essas ligações. Então, vamos verificar o composto aqui. Então, o eritrênio é um monômero. O que é um monômero? São as pequenas partículas, são as pequenas moléculas que se juntam para formar um polímero. Então, a borracha sintética é um polímero com milhares de monômeros formando a macromolécula, né, chamada de borracha sintética. Esse eritreno, né, que é o monômero da borracha sintética, está representado aqui. O primeiro carbono tem 2 ligações, o hidrogênio já está com a sua monovalência completa. Está faltando representar a ligação entre o carbono 1 e o carbono 2. Se ele já tem 2 ligações, está faltando 2, uma ligação dupla. Esse carbono aqui tem uma ligação dupla e aqui tem uma simples. Então, quer dizer que está faltando uma ligação, completando suas 4 ligações. Esse carbono tem 2 ligações, está faltando 2, então completou as 4 ligações. E o último carbono tem 2 ligações, mais 2 ligações simples, completou 4. Então, as suas ligações estão completas, né? Esse exercício número 1, exercício número 2, a finalidade principal dele é para vocês fixarem a valência dos elementos químicos, para saber quantas ligações faz o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, que são os elementos que nós encontramos com maior frequência nos compostos orgânicos.
Então, é importante saber de cor a valência do carbono, que é tetravalente, do nitrogênio, que é trivalente, do oxigênio, que é bivalente, e do hidrogênio, que é monovalente, e da família 17, que é o cloro, o bromo, iodo e o flúor, né, os principais, que são monovalentes. E a importância dos compostos orgânicos, né? No nosso dia a dia, os compostos orgânicos são muito importantes, porque nós temos uma variedade enorme de substâncias que nós utilizamos e de materiais no nosso dia a dia que são compostos orgânicos. Os polímeros, que são os plásticos, os derivados do petróleo, gasolina, óleo diesel, querosene, são todos compostos orgânicos. Grande parte dos medicamentos são compostos orgânicos. Só isso justifica nós estudarmos a química orgânica. Com esse exercício número 2, finalizo aqui essa aula, né? Vou deixar disponível para vocês uma apostila, né, para vocês estudarem. Bons estudos e até a próxima.